E aí, pessoal, tudo bom? Olha só, eu vou começar uma aula agora que é uma aula de extrema importância. A gente já está se aproximando do final desse primeiro módulo. No segundo módulo, nós começamos o detox. E o terceiro módulo, vamos lá para a parte de reabilitação, propriamente dita. E é uma reabilitação que você vai começar a fazer aí, primeiramente na sua casa. Sim, primeiramente na sua casa. Depois, nós vamos explicar o passo a passo lá no terceiro módulo, tá certo? Por que que essa aula é tão importante? Porque é uma aula que fala muito sobre o tratamento em si e sobre um estilo de vida que eu preciso que vocês adotem para ter saúde, no sentido mais profundo da palavra. É uma aula sobre infusões, né? Popularmente conhecido como chás. Não é o modo correto, e nós vamos mostrar o porquê que não é o modo correto. E para isso eu vou abrir essa aulinha aqui, ó, certo? Vou abrir essa aula, estou compartilhando aqui essa tela e aqui a gente consegue ver principalmente que existem dois tipos de infusões, tá certo? Dois tipos de infusões. Popularmente são conhecidos como chás, mas existem dois tipos de infusões. Então lá em cima, ó, Camellia sinensis e lá embaixo, ó, demais. Ou seja, só dividir nisso, muito simples. Camellia sinensis é um tipo de espécie, é o nome de uma planta, tá certo? Depois, quem quiser pode estudar mais sobre isso. Mas aqui nós vamos fazer só o básico sobre chás. Talvez lá na parte do quarto módulo, onde a gente começar a apresentar algumas receitas, algumas dicas, para que vocês consigam levar esse estilo de vida, nós vamos falar mais um pouco sobre chás. Mas vocês precisam saber de alguma coisa que tem por aqui, nessa aula especificamente. Tudo que vem da Camellia sinensis, pessoal, nós podemos chamar de chá. Tudo, simplesmente tudo que vem da Camellia sinensis, nós podemos chamar de chá específico. E aqui os demais, a gente colocaria um tamanho menor, só para que vocês tenham ideia. É porque é pior? Não, não é porque é pior. Inclusive aqui estão vários chás que nós vamos chamar. Às vezes eu chamo de chá, mas é por causa do popular. Existem várias infusões que nós vamos fazer durante o processo de detox. Nós vamos ver que é um processo de detox de rim, de fígado, de intestino e nós vamos explicar por que nós começamos com o detox desses órgãos. Vou explicar por que nós começamos com o detox desses órgãos no próximo módulo. Antes, vocês já precisam entender sobre isso aqui. É uma noção básica sobre infusões, sobre chás, tá certo? Então, tudo que vem, pessoal, da Camellia sinensis, nós chamamos de chá. Quais são os tipos? E aqui a gente poderia dizer, Raul, existe chá preto, chá verde, chá branco, oolong ou puer. E o puer. Agora, você precisa saber de todos esses tipos de chás? Não. Inclusive, vamos falar aqui, por enquanto, desses chás, que são os chás da Camellia sinensis, só para que vocês tenham uma ideia do que é, do que vocês precisam utilizar. Tá certo? Vamos falar superficialmente. As diferenças entre eles. Então, primeira coisa, o chá branco, acho que saiu aqui, não tem nada. Às vezes acontece, a aula a gente está gravando aqui ao vivo, esse programa é um programa online, então tudo fica salvo na nuvem, é assim mesmo. Bem, pessoal, o chá branco ele é um chá que não é fermentado, por isso que ele é branco. Então você já consegue saber, ele não é fermentado, por isso não é oxidado. A colheita ela ocorre antes da colheita do chá verde. Então, assim, muitas dessas coisas que dizem respeito à Camellia sinensis, a pessoa pode perguntar, mas todos esses tipos de chá vêm de uma mesma planta? Sim, vêm de uma mesma planta. O que altera é o período da colheita deles, até inclusive se é de dia ou se é de noite, como a gente vai ver. E para vocês verem, uma propriedade de um chá altera inclusive se o chá é colheitado durante a noite ou durante o dia. Que coisa, né? Então, ele não é fermentado, não é oxidado. A colheita ocorre antes do chá verde, tá certo? E ele produz muitas ou possui muitas catequinas, que é o princípio ativo deles, né? Principalmente a epigalocatequina 3-galato, que é o que a gente manda manipular, o que a gente pede para manipular, caso a pessoa queira somente unicamente aquele objetivo tenha somente aquele objetivo do que o chá pode produzir no corpo, entenda? Ou seja, a pessoa às vezes não gosta do sabor, não consegue tomar, como eu tenho, tem paciente que só consegue tomar água e mesmo assim ainda dá trabalho. Então, para esse tipo de paciente a gente passa cápsula. Cápsula com o quê?
com epigalo-catequina 3-galato. Mas eu prefiro que a pessoa use a infusão mesmo, tá certo? Ela é a catequina com mais ação, né? E ela tem importância anti-câncer, ou seja, não precisa nem explicar, já fala por si. Antioxidante, ou seja, anti-age, ela atua contra o envelhecimento do corpo. Ela é anti-inflamatória, ou seja, ela vai melhorar e vai reduzir todas essas inflamações. Não sei se vocês perceberam, tudo que a gente falou até agora vai provocar inflamação no corpo. E o chá branco ele vai diminuir as inflamações e vai regular o metabolismo básico, né? Chá preto, pessoal, ele tem um tempo de oxidação maior, tá certo? E a gente pode já tirar uma observação disso. Quanto maior a fermentação e a oxidação, maior o nível de cafeína. Ou seja, pessoal, o chá preto ele tem muita cafeína. Não é o chá ideal para que você consiga, para que você tome à noite, porque vai atrapalhar o sono, pode atrapalhar o sono. Então, o chá preto descarta do período noturno. O chá verde, ele também não oxidado e não fermentado. A única diferença lá do chá branco, ó, é que a colheita vem depois, ou seja, a planta ela amadurece um tempo maior para ser coletada, tá certo? Para passar pela fase da colheita. O oolong já são chás, esses dois são bem difíceis de encontrar no Brasil, tá certo? O oolong é um chá muito caro. Tanto o oolong como o puer. O puer ainda consegue ser mais, na verdade. Porque ele é depois de todos os chás. Vou já explicar o porquê depois. O oolong ele é semi-fermentado e semi-oxidado. Ou seja, ele é colhido naquele determinado período e passa por um processo breve ali de oxidação, de fermentação. Para fermentar, eles colocam algum tipo de bactéria no chá. Essa bactéria que vai causar a fermentação, por exemplo, é o que vai no leite formar coalhada, o que vai numa montanha de adubo formar aquele composto orgânico que é para as plantas, etc. São bactérias boas, é lógico, né? Bactérias que vão causar esses processos bons, benéficos para o corpo, tá certo? E o puer é o contrário, ele é pós-fermentado, ou seja, ele já é envelhecido. Então, esse chá que ele chega a ser tão caro que ele é comparado com vinho. Para quem gosta aí de vinho, ele é comparado com vinho. A pessoa costuma dizer a safra, o tipo de fermentação, qual foi o tempo de fermentação. Então, esses chás podem chegar a ser do preço de um automóvel. São chás caríssimos, tá? E o nome vem do condado de Pu'er, em Yunnan, na China, tá certo? Tem algumas imagens até bonitas desse condado, você consegue acessar no Google mesmo, mas não precisa saber tanto, só precisa saber da existência dele, até porque nós não usamos. Eu não indico tanto Oolong e Pu'er, porque assim, são chás de degustação, só vai tomar para degustar, tá certo? E o matcha, ele tem uma forma de colheita e de preparo diferente, e ele não é exposto à radiação solar, de jeito nenhum. Então ele é muito verde, ele possui muita clorofila, porque a clorofila ficou sendo armazenada ali, e ele possui muitos compostos anti-inflamatórios e muitos compostos antioxidantes. Muito mais do que chá verde, muito mais do que chá preto, muito mais do que o chá branco, tá certo? Então, fica aí tudo isso sobre chá, que é o verdadeiro chá, né? O chá que vem da Camellia sinensis. Então, para quem ainda tinha dúvida, não tenha mais dúvidas. E os benefícios? Eles podem ter benefícios cerebrais por causa desse composto I, que é a L-tianina, na verdade, dessa molécula, que é a L-tianina, ela ajuda a dar foco, concentração e relaxamento. Então, assim, muitas vezes as pessoas conseguem ver que a pessoa quer estudar ou quer trabalhar durante um determinado tipo de período e começa a tomar chá, principalmente esses chás que tem mais L-tianina, como o matcha e como o chá branco, chá verde, e aí a pessoa começa a ter mais foco, mais concentração. E mesmo assim, consegue um relaxamento maior, porque a pessoa ela é modulador, então a pessoa tem uma calma maior, ela não fica ansiosa, diminui a ansiedade, tá certo? Além de ter benefício do emagrecimento, tá certo? Então esses daqui são os chás na Camellia sinensis. Quem quiser tirar um print da tela, eu não sei se acabou ficando muito pequeno, mas tá aí, pode tirar um print da tela. Eu vou só ter que dar uma pausa aqui